as 5 perguntas que não podem faltar na sua anamnese oftalmológica, mesmo naquele paciente, especialmente naquele paciente rotina, sem queixas, jovem, que vem consultar para você, só uma consulta de rotina mesmo. A primeira pergunta, sintomas. Tem algum sintoma de ceratocone? É a primeira coisa. Quais são os sintomas de ceratocone? Fotofobia, dificuldade para ler e para dirigir à noite, visão desfocada nas luzes, visão com sombra nas letras e visão dupla às vezes. Então, são sintomas de ceratocone. Não custa nada você perguntar se o paciente tem algum desses sintomas. É a primeira pergunta que você vai fazer. Segunda pergunta, instabilidade refracional. Já usa óculos, mas os óculos mudam muito. Os óculos, em menos de 6 meses, o paciente acha que o óculos não ajuda mais. Por quê? Significa que tem ceratocone e pode estar em progressão, porque existe uma instabilidade refracional. O paciente não consegue usar os óculos e aí os pais acham que como ele é jovem, não quer usar o óculos, doutor, está com birra, alguma coisa assim, ainda fala que esse paciente tem problema para usar os óculos, mas na verdade ele está tendo uma progressão do ceratocone e você ignora essa instabilidade refracional, porque o grau dos óculos muda muito com frequência e muito rápido, um intervalo de tempo muito curto. É outra pergunta importante, instabilidade refracional. Outra pergunta, a terceira, coça muito os olhos? Coça os olhos com frequência? Não é aquele coçar, quando eu estou com sono eu coço meu olho. Não é isso, é coçar mesmo os olhos com frequência, normalmente associado à quarta pergunta, que é alguma alergia, conjuntivite alérgica, rinite alérgica principalmente, que o paciente que tem rinite alérgica tem muita dificuldade em controlar o hábito de coçar os olhos. Alguma outra alergia respiratória, existe então, muito uma associação forte aí de ceratocone com alergias, conjuntivites, rinites e alergias respiratórias. Então é muito importante perguntar se existe se coça muito os olhos com frequência e se tem associação com alergias, conjuntivite alérgica, rinite alérgica, aquele olho sempre irritado, vermelho, coçando, olho seco, tudo isso orientar e perguntar se esse paciente tem essas alterações. E a quinta pergunta seria a questão do antecedente familiar. Antecedente familiar de ceratocone, pai, mãe, principalmente, antecedentes de primeiro grau. É muito comum, porque é uma doença que tem uma base genética muito forte, principalmente antecedentes de primeiro grau. A gente observa muito, pai com ceratocone ou a mãe, você tem que levantar muita suspeita que esse paciente pode estar com ceratocone inicial, mesmo aquele paciente sem queixa, e quando o paciente chega para você sem queixa, você vai examinar, tampar um olho, você vê que ele tem uma leve baixa de visão em um dos olhos, porque ele não faz o teste, ele não tampa em casa. Outra orientação muito boa de você fazer para o seu paciente é, uma vez por mês, pelo menos, faça o teste da oclusão monocular para testar a sua visão. Tampa o olho direito, vê como é que está a visão, tampa o olho esquerdo e vê como é que está e compara. Se está tendo alguma alteração de visão muito diferente, procura o médico o mais rápido possível. É uma orientação que você faz com que o paciente perceba essa assimetria que o ceratocone provoca, não deixe passar, procure o médico mais cedo, antes que a doença piore. Então, é uma orientação interessante. Além de falar para não coçar o olho, falar que faz mal, orientar para ele fazer esse teste monocular, ocluir um olho, ocluir o outro, uma vez por mês, testar a visão de cada olho separadamente. Então, pessoal, é muito importante nós despertarmos para esse problema do ceratocone, como eu já falei, que é uma doença insidiosa, silenciosa, assimétrica, acomete pacientes muito jovens. Então, nós temos que lembrar que o ceratocone existe, que esse seu paciente pode ter ceratocone, fazer as 5 perguntas que são muito importantes, sintomas de ceratocone, coça muito os olhos com frequência, associação com alergias oculares e conjuntivite e rinite alérgica, principalmente, antecedente familiar de ceratocone, principalmente de primeiro grau, pai e mãe, e instabilidade refracional. A questão dos óculos, o paciente que já usa, se muda muito aquele grau deles, e se ele não consegue usar os óculos, porque normalmente o paciente com ceratocone não aceita muito bem a correção com os óculos. Então, perguntar a questão dos óculos também.